Muito boa tarde, hoje sexta-feira, são 17 horas, estamos começando o Estação Entrevista comigo, Carlos Roberto, e hoje eu tenho a honra de receber aqui em nossos estúdios da TV Estação 26, Emília Stenzel, professora Emília Stenzel. Seja muito bem-vinda à Estação Entrevista, muito boa tarde. Obrigada, Carlos Roberto, estou muito feliz de tu teres esperado eu curar da gripe para podermos fazer o nosso programa hoje aqui. Espero que a senhora esteja recuperada, graças a Deus, tudo certo. Emília, conta para a população quem é a Emília Stenzel. Então, eu sou uma arquiteta que mora aqui em Brasília há 20 anos, eu nasci no Rio Grande do Sul, sou gaúcha, de uma cidade do interior de Osório, de uma família que há muito tempo participava bastante da política lá no Rio Grande. Mas eu fui para a universidade, da universidade fui morar na Alemanha. Certo. E tu sabes, nós chegamos, eu fui com meu marido, que ia fazer o doutorado lá, e nós chegamos na Alemanha uma semana depois que caiu o muro de Berlim. Olha aí. E aí fomos morar em Berlim e a cidade estava toda se reconstruindo, não é? Sim. Então nós eu fui trabalhar, comecei a trabalhar como arquiteta, eu vi aquela possibilidade daquele trabalho, então trabalhei bastante tempo lá, nós ficamos 8 anos na Alemanha e lá na Alemanha eu acompanhei muito a política alemã e Sim. o modo deles de fazerem, do cuidado que eles têm com algumas pautas políticas, Carlos Roberto, que Sim. Quando tu chegas aqui no Brasil, parece que aquilo desaparece, assim. Sim. E tu te das conta que aquelas, por exemplo, sustentabilidade, nós estamos num estágio, nós estávamos conversando antes do programa sobre isso, exato. Num estágio ainda muito no início aqui. E os outros países estão fazendo. Então, quando eu vim para cá, Carlos Roberto, para Brasília, depois da Alemanha nós viremos direto para Brasília, porque nós gostamos de Brasília, sabe? É uma cidade que, para nós, ela concentra muitos valores do Brasil. Estávamos comentando aqui, por exemplo, que em todo o Brasil tu não encontras uma cidade com essa miscigenação que tem em Brasília. Exatamente. E o modo como ela é feita aqui em Brasília. Se tu tens um nordestino que ele vai para São Paulo, ele é um nordestino em São Paulo, é discriminado, tem uma série de situações. Geralmente os estados olham, um estado olha para o outro e diz, aqueles lá são isso, não se conhecem, mas tem preconceito um com relação ao outro. E quando tu chegas em Brasília, as pessoas são forçadas elas começam a conviver e elas são forçadas a enfrentar aquelas resistências de pensamento e olhar os outros como eles são. E acabam casando com essas pessoas, um mineiro casado com um gaúcho, um carioca casado com um maranhense, dá aquela mistura que é típica nossa aqui. Exato. Então, Brasília, hoje em dia, quando eu ouço os políticos dizerem assim, nós temos que fazer política com menos Brasília e mais Brasil. Meu lema de campanha é mais Brasília e mais Brasil, porque Brasília é onde o Brasil é mais Brasil, porque é onde aqui nós nos amalgamamos mesmo, nós nos tornamos brasileiros, todos sem distinção em Brasília, porque nos outros lugares é cada um na sua região, não é? Exatamente, com certeza. Em relação aos seus projetos aqui para o Distrito Federal, nós acrescente em relação ao caos urbanístico que nós estamos vivendo. Exato. Brasília foi projetada, como você historiadora sabe também, né? Arquiteta, 500 mil habitantes. Infelizmente, nós estamos passando por uma questão até mesmo de moradia. Qual a sua opinião, como se eleita, o que a senhora pretende fazer em relação à moradia, os planos urbanísticos, se vai conversar com seus pares na Câmara Distrital e Federal? Sim. Então, assim, eu vou te falar um pouco sobre qual é a minha atuação aqui para tu entenderes também, tá? Claro, fica à vontade, tá? Eu dou aula na universidade, mas eu tenho atuação em 2 campos. Eu participo muito da Comissão de Políticas Urbanas, participei ao longo de muitos anos, agora não, do IAB, que é o Instituto dos Arquitetos, e faço parte desse conselho de desenvolvimento urbano, daqui também, e eu sou
conselheira regional do órgão que cuida da preservação do patrimônio. Então, a minha pauta dentro da Câmara vai ser muito de tentar defender lá na Câmara essas posições que eu já defendo nesses órgãos. Tá? Quer dizer, é levar um trabalho para a Câmara para dar mais consistência para aquilo ali. Então, tu falaste questão da habitação. Sim. A habitação, tem um filósofo alemão que diz assim, que o homem se define por habitar a terra. E o que isso significa? Significa tu estares num espaço que tu te reconheces naquele espaço, que tem a tua identidade, a tua história, e que então aquilo ali, às vezes, tu estás com as tuas relações com as pessoas todas problemáticas, mas tu chegas na tua casa e aquele é o teu ambiente, tu de uma certa forma se reconhece. Bom, as pessoas, no Brasil nós temos uma coisa dramática da habitação, que é isso que tu mencionaste, essa falta de controle e de planejamento do espaço, coisa que Brasília surgiu justamente para trazer para nós a importância do planejamento, não é? Ela, como a partir em Brasília, quando vem aquela cidade, tu te lembras, tu nasceste que épocas aqui? 76. 76. Mas tu deves te lembrar que como em Brasília tu tinhas naquela época mais acesso a uma escola pública, por exemplo. Sim, exatamente, é verdade. Muito não mais é? Fácil, o nível da cidade urbano era todo mais controlado. Sim. Muito mais do que agora. Tu andavas na cidade, eu conheci Brasília em 1970. Então, o que tu enxergas quando tu olhas hoje? Tu vês que a cidade ela cresceu de uma forma muito rápida e as autoridades têm uma dificuldade enorme de dar conta dos problemas que estão surgindo. Sim. E eu acho que elas equacionam, muitas vezes, de forma muito equivocada, as possibilidades que nós temos de resolver a partir de novas tecnologias, que é uma coisa que eu tenho um foco nisso, e de outra parte, às vezes, falta vontade política. Por isso que é importante que nós saiamos da universidade e vamos para esses órgãos, para essas câmaras, para poder fazer valer uma vontade política e mostrar o que é possível transformar de verdade, com base na minha bagagem do que eu vejo nos estudos. Então, quando tu dizes habitação, bom, a habitação, eu falei sobre a importância que tem essa dimensão na vida da gente, a importância que é para o homem ter a sua casa, Sim. ter o seu espaço ali, né? Quando tu olhas um programa Minha Casa Minha Vida, que foi o que foi feito aqui, eu acho assim uma tristeza. Aquilo é a negação de quase tudo que nós achamos importante na arquitetura. Por quê? Porque foi feito sem mínima condição de conforto, foi feito um espaço super exíguo, foram criando bairros para fora da cidade, podiam ter adensado mais dentro da própria cidade para não sair essa ocupação. Tu sabes que no Minha Casa Minha Vida, o próprio empreendedor decidia onde é que ele ia fazer. Não havia uma previsão do governo dizer, vai ter aqui, vai ter ali, vai ter lá. Em todo o Brasil foi isso daí. Então, isso causou, Carlos Roberto, um problema muito sério nosso em termos da paisagem e da qualidade dos espaços que nós estamos construindo aqui. Esse governo que está acabando, do Hollenberg, ele teve uma série de problemas que as pessoas chamam a atenção. Agora, principalmente época de campanha, as pessoas vão muito atacando o governo, porque é fácil atacar o governo que está aí. Mas os arquitetos reconhecem muito que nesse campo houve muita evolução. Por exemplo, muito concurso de arquitetura para fazer habitação social em Brasília. Tu sabes que o Brasil inteiro olha para Brasília e acha que Brasília está de novo recuperando aquela tradição que a cidade tinha de não apenas
crescer como as cidades brasileiras todas crescem, mas de mostrar para o Brasil, mostrar para o mundo, que nós podemos fazer espaços que as pessoas tenham orgulho de morar e que tenham prazer em morar nesses espaços. Então, assim, tá havendo uma retomada, e eu espero que isso continue, uma retomada desse novo enfoque que estava faltando dentro da habitação social e do desenvolvimento, que é olhar a qualidade dos espaços. Nós não estamos mais naquela fase de dizer, faz qualquer casa, porque a pessoa está morando numa favela, então qualquer casa que nós fizermos está bom. Negativo. Isso daí, além de ser economicamente, tu não podes defender isso, mas do ponto de vista humano, todo mundo tem direito de receber um espaço onde ele possa construir a sua vida, e não um espaço de onde ele quer fugir assim que ele tiver um dinheirinho. As pessoas vão para o Minha Casa Minha Vida, assim que elas têm um dinheiro, elas querem fugir dali. Exatamente. Então, na Câmara, eu tenho também um projeto que é de incentivar soluções de nova tecnologia em construção. Certo. Tá? Como é que seria isso, Emília? Olha, a China está usando muito já. E os países, hoje em dia, estão surgindo máquinas que elas constroem uma casa em um dia. Nós vamos ter um período agora pela frente em que tu não vais ter mais certos setores da construção civil, tu não terás mais uma pessoa... Mão de obra. Vai ser tudo, um robô, um braço robótico que vai botando o tijolo, se for tijolo, o concreto, se for o concreto. E a rapidez vai ser muito grande. Isso tem muita possibilidade aí. De uma parte, tem um problema seríssimo, que é a construção civil não será mais aquele espaço onde as pessoas que não têm habilitação vão trabalhar. Tu sabes que quase todo mundo que não tem habilitação diz, o que eu faço? Vou ser servente de obra. Tá? Isso está desaparecendo. Então, aí se liga um outro ponto. Nós temos que ter educação. As pessoas têm que se qualificar, tecnicamente qualificadas, para enfrentar esse novo patamar tecnológico que nós vamos ter aqui no mundo, que nós vamos ter. Mas tem uma outra possibilidade boa, Carlos Roberto, é que quando tu tens a possibilidade de fazer uma casa com mais qualidade, tu podes planejar aquilo melhor, não é? Tu não ficas dependendo daquela precariedade que a gente vê quando a pessoa está construindo por conta dela. Exatamente. Até mesmo porque também aqui em Brasília, no caso, essa questão, aonde falou da educação. Há pouco nós falávamos, por exemplo, de Hiroshima, né? No caso, por exemplo, que a educação é base de tudo. A cidade foi reconstruída e hoje é referência. Aqui no país, por exemplo, nosso país, a educação é a base para fazer com que os nossos jovens, o incentivo, uma vez deputada, se a senhora for eleita, a senhora pretende, junto com seus pares, quando eu falo os pares, são os outros 23 deputados, né? Os federais e Senado e o governo do Distrito Federal, para melhorar a nossa educação, para que nós tenhamos aí os nossos jovens capacitados e preparados para essa nova era que está vindo? Exatamente. Que já está aí, na verdade, né? Eu acho assim, eu não vejo... Eu sou professora universitária, tá? Mas uma coisa eu trago da minha experiência da Alemanha. Tu não tens na Alemanha muitos universitários. É muito pouco. E como é que a Alemanha é um dos países mais ricos do mundo? Porque ela tem uma base de ensino médio e de formação técnica que dá de 10 a 0. Isso é verdade. E nós não temos isso aqui. Então, isso é um ponto. Eu acho que fica todo mundo focado na universidade quando na verdade, tu tens possibilidades. E eu acho, né? E eu acho que essa formação assim, clássica, ela é complementada, hoje em dia, muito por cursos mais curtos de atualização. Então, eu acho assim... às vezes as pessoas nem têm paciência, eu vejo isso muito na universidade, as pessoas não têm paciência de ficar 4 anos fazendo o mesmo curso, ao final eles já estão assim, morrendo de tédio com aquela... Mas se eu te dou um curso de capacitação de 6 meses e te digo, tu vais aprender um software agora que vai te permitir mexer numa máquina e que tu vais trabalhar com essa máquina lá ganhando não sei quanto.
Isso daí é muito mais atrativo do que enfrentar aquela educação. Então, esse é um ponto. Educação para os jovens, mas complementar, e para adultos. Porque nós vamos ter um problema muito sério, que é o Brasil não aproveita a sua população idosa. Uma pessoa de 40 anos no Brasil, 45, já está se dando por muito velho. Na verdade, nesses países aí, tu vês que essas pessoas, eles querem aproveitar a experiência daquela pessoa e colocar aquilo no mercado. Vale do Silício é todo feito com pessoas acima de 50 anos que saíram, viram lá, estavam lá numa empresa, achavam que estavam sendo explorados, viam que elas tinham capacidade de fazer coisas e que a empresa não explorava. Que elas saíam dali e iam fazer uma startup. E com isso o Vale do Silício foi. Mas nós temos a ideia de que é todo mundo Steve Jobs, mas não é assim. Não são jovens só. É verdade. Esses velhos. Agora, a outra coisa também é que essas pessoas estão ficando defasadas porque elas não entram no mundo digital. Tem no Brasil uma grande resistência das pessoas mais idosas de entrar. Internet eu não conheço, eu não sei. Isso é um entrave. E isso nós temos que atuar aí. Trazer, capacitar essas pessoas, aprender o mundo digital e trabalhar ali. E com os jovens, nós temos uma proposta que é de fazer essas oficinas estatais só de ferramentas digitais para formar e capacitar jovens empreendedores aqui, tá? Que eles aprendem uma habilidade e vão para o mercado capacitados. E tu podes ter certeza, esses guris daqui, os guris daqui de Ceilândia, eles têm um potencial enorme, eles fazem cinema, eles fazem tudo. Se tu colocas na mão desse pessoal as ferramentas, eles dão de 10 a 0 em todo mundo. Exatamente, até porque também, eu estava lendo a seu respeito, você participou da Comissão Nacional de Incentivo à Cultura, do Ministério da Cultura, né? Exato. Conselho Consultivo de Preservação e Planejamento Territorial e Metropolitano do Distrito Federal. Exato. Conta um pouquinho da sua experiência para a população do Distrito Federal. Sim. No caso lá do Ministério da Cultura, tu queres saber o do Distrito Federal ou do Ministério da Cultura também? Todos os dois. Tá. O Ministério da Cultura... Compartilha com a sua experiência. Tá. Eu trabalhei lá numa época em que era a ministra Ana de Holanda. E acho que foi logo depois do Gilberto Gil e com Juca Ferreira também. Então havia uma coisa muito boa ali, que era esse incentivo a essas manifestações locais e dar suporte a expressões de cultura que às vezes as pessoas nem consideravam aquilo uma coisa. O Ministério dava muito assim para a cultura erudita ou a cultura de massas. Na verdade, a cultura erudita eu acho uma coisa muito importante de levar, mas o Ministério da Cultura estava muito assim dando apoio a shows de grandes artistas e coisas. E houve, naquele período, uma grande ênfase em levar para capacitar pequenas experiências. Por exemplo, isso aqui poderia ser um ponto de cultura, considerado já. Sim. Entendesse? Então, eu acho isso muito importante, essa atuação direta nessas expressões culturais, né? Tem o Seicine aqui, que o Adirley Queiroz, que é daqui de Ceilândia, que está ganhando projeção nacional e internacional. Isso daí é uma tu não podes deixar aquilo morrer assim. Então, esse órgão onde eu trabalhava, essa comissão, ela olha esse trabalho de pessoas como a Adirley, por exemplo, e ela vai dar apoio para aquilo ali. E para tudo, assim, tudo que é expressão de cultura, porque nós achamos assim, se tu não valorizas a tua cultura, se tu não dás valor naquilo que tu és, tu não vais para frente. Não existe essa possibilidade. Tu vais ser sempre alguém de fora te mandando em ti.
Exato. Me ocorreu, por exemplo, por que nós entramos nessa pauta? Porque você há pouco citou a educação como base dos nossos jovens aqui. Então, uma coisa complementou a outra. Uma coisa que chamou a atenção também na tua fala foi justamente quando você falou a respeito da base. E para validar e concordar com aquilo que você acabou de afirmar, eu assisti um documentário do próprio Borussia Dortmund, do seu país, no caso, onde as crianças tem uma base educacional exemplar e o resultado final foi a vitória aqui no Brasil, a Copa do Mundo. Exato. E eles perdiam a não mais poder no futebol, tu lembras? Eu quero te parabenizar a Alemanha por ter pensado nisso, pensado nos jovens com responsabilidade. É verdade. E o nosso país precisa de mais atenção dos governantes. Exatamente. Se trata da gestão da nossa educação. Porque muitas das vezes temos várias potencialidades. Sabe o que eu vejo também, Carlos Roberto? Eu vejo uma coisa assim, primeiro, eu não sou alemã, tu sabes, né? Eu sou daqui. Uma coisa que me chocava muito na Alemanha era que tu chegas assim, tu tens um professor universitário e ele ganha, digamos, 4.000 euros, tá? Aí tu vais para o rapaz que é o gari ganha 2.000. É a metade. Mas aqui no Brasil, se tu vais comparar o gari com o professor universitário, ele ganha 1/5, com a classe média, 1/10. A Alemanha tem essa noção de que um país ir para frente é ter a sua base sólida e não explorando as pessoas. Pelo contrário, quanto mais a base sobe, melhor para mim, porque nós vamos todos estar crescendo num país que é mais rico. Então, eu acho que aqui a primeira coisa é as pessoas assim terem a noção, e isso os governantes às vezes não têm. O pessoal acha assim que o que nós temos que defender é nós que temos nosso dinheiro, vamos defender nossos privilégios, porque tem pouca coisa e deixa esse resto desse povo aí do jeito que está. Quando, na verdade, isso daí só bota o Brasil para baixo. Só bota. Cada vez que o povo está crescendo, as pessoas participam, ficam felizes, estão otimistas com relação ao Brasil. Não foi assim nas épocas? O Juscelino, o que foi aquilo, não é? O que foi aquela a capacidade que ele teve como político de perceber o potencial que tinha num país que estava ali atrasado e com assim, vivendo seca e tudo, emperrado. E aí ele criou que desenvolveu todo o Centro-Oeste. Tudo isso é graças a esse esforço político. Então, eu acho que tem que voltar a ter um esforço político no Brasil, no sentido de reconhecer que nós temos que crescer, todo mundo tem que crescer, a mudança tecnológica está vindo, nós temos que capacitar essas populações para que elas possam enfrentar com dignidade a vida delas e contribuir efetivamente para transformar esse país, que tem uma possibilidade enorme, mas que por essa situação em que nós nos colocamos, e pela política nós nos colocamos, né? Foi a política que nos levou a isso, com tudo que foi feito de desmando, de roubo, porque nós ficamos um país que ficou, do meu ponto de vista, assim, entregue a pessoas que entraram para se locupletar com o Estado e ganhar com o Estado. Então, eu acho que está na hora da população, quem tem responsabilidade, trabalha em órgãos, tem que assumir a política. Eu acho que as pessoas têm que entrar. E foi por isso que eu entrei. E isso eu acho muito louvável que vocês estão fazendo, de trazer as pessoas que nunca foram políticos. Exatamente. Porque senão nós não vamos ter mudança. Exatamente. Nosso país, em relação... Acontece com o Brasil, e do Oiapoque ao Chuí da nossa grande nação, nós penamos em relação à falta de investimento na nossa educação. A prova disso, por exemplo, recentemente uma entrevista do Mourão, o general Mourão. Sim. No caso, ele alega que Brasil, por exemplo, existem apenas 90 mil antenas de celular.
quanto na China são 1 milhão. Agora, imagine se a população toda começar a buscar o conhecimento de fato, o que poderia transformar nosso país em uma potência mundial. Exatamente. Né? E nos é negligenciado isso. Exatamente. Não, nisso daí tu tens toda a razão. Assim. Eu acho que o Brasil, por exemplo, a educação, as novas tecnologias na educação, elas permitem que uma mulher que, por exemplo, não consegue sair de casa, assiste pela TV. Ela assiste na internet o seu curso à distância. Sim. Isso daí está transformando no mundo inteiro a vida das pessoas. Exato. E depende, como tu disseste, de uma rede que vá para isso. Quer ver outro ponto, Carlos? Essa questão da segurança, por exemplo. Sim. Aqui no Brasil, eu acho muito equivocado. As pessoas só ficam falando, tem que liberar arma, não liberar arma. As pessoas passam com isso. Eu acho que as pessoas elas têm toda a razão de estarem se sentindo à mercê da bandidagem, que elas ficam acuadas completamente com essa situação. Agora, equacionar isso em termos de ter arma, não ter arma, tu sabes, uma lâmpada na rua, ela diminui em 60% o índice de assaltos e de estupros, sabes isso? Isso é levantamento do Ministério da Justiça. Tu colocas a iluminação, aonde eles botaram iluminação, diminuiu em 60%. Agora tem uma coisa melhor, os drones. Os drones, eles fazem controle por tudo, eles podem te permitir um controle enorme dali. E mais, tu tens as câmeras. Agora, o Estado não está colocando, então eu sou favorável, sabe o quê? Que o Estado, e isso eu vou defender na Câmara, que eu acho que o Estado deve apoiar iniciativas comunitárias de autocontrole. Quando as pessoas criam um grupo pelo celular, controlam as câmeras que estão cuidando da vizinhança. E eu acho que o Estado tem que começar a vir soluções de baixo, de segurança. A hora que tu tiveres isso, as pessoas vão retomar o controle sobre os bairros delas. Elas mesmas, elas não vão ficar dependendo de um guarda que nunca vem. Elas estão ali tu estás com o teu celular, tu olhas lá, tu vês que na câmara da esquina tem alguém. E isso é muito barato. Se nós olharmos, essas soluções pequenas são soluções que estão sendo adotadas em vários lugares. Os condomínios aqui já adotam muito. Várias áreas de Brasília mais nobres já estão adotando. E eu acho que isso o governo tem que colocar à disposição de todo mundo, Ceilândia, Samambaia, todo mundo tem que ter acesso a essa possibilidade de controle. A hora que tiver isso, nós vamos voltar a ter cidades onde as pessoas podem andar, as crianças brincam na rua, e o convívio nosso vai se tornar, acho, bem melhor. Eu entendo dessa maneira. A questão, uma pergunta que eu tenho até para te fazer, porque uma coisa liga a outra, né? Por exemplo, a segurança pública em relação aos comerciantes, geração do emprego, que Sim. É um drama aqui em Brasília, 350 mil desempregados, comércio informal, e muitas das vezes o empresário está acuado. Né? Você, como deputada, se eleita, deputada distrital, Sim. você pretende debater em relação, juntamente com os outros que serão eleitos, possivelmente, Sim. a respeito da seguinte, uma ideia que ocorreu. Sim, né? O IPTU, tá. por exemplo, na cidade satélite, feito o recolhimento desse imposto, parte fique na própria cidade para melhoria tanto da qualidade da educação, da segurança, do asfalto. A senhora seria a favor? Mas completamente. Eu acho que essa questão... Tem algumas questões aqui no Distrito Federal, em termos tributários, assim, que são muitas distorções, e não é só no IPTU, tu tens em tudo, assim. Tu tens a gasolina, por exemplo, tu vês que nós pagamos aqui uma gasolina das mais caras do Brasil, porque tem um enorme índice ali. Então, eu acho que, assim, isso é uma questão que eu acho que o próximo governo também tem que enfrentar isso daí, é de reequacionar essa distribuição e esse uso desses recursos aí, porque com o que nós arrecadamos aqui, colocando numa melhor gestão, nós com certeza teríamos esses problemas
como esse que tu estás falando, de segurança aqui e dos comerciantes, tu estavas te referindo à segurança dos comerciantes, não é? Mas muito mais efetivo do que vem sendo, simplesmente com esse tipo de reequacionamento dessa questão tributária. Até porque, por exemplo, nós estávamos falando de uma lâmpada para inibir o crime, Exato. desde o armamento. Mas a senhora é professora. Sim. Recentemente, ontem, foi divulgado nas redes sociais, na cidade do Rio de Janeiro, não só no Rio de Janeiro, mas como em todo o país, chegam inúmeras imagens de alunos agredindo os professores. Ah, sim. Então, por exemplo, a violência está ligada uma coisa está puxando a outra. Então, o que acontece? Existe possibilidade, por exemplo, da segurança pública, no caso, juntamente com a educação, uma aproximação das forças militares com a educação, nesse sentido? Em que sentido tu dizes? Por exemplo, dessas atuações do Exército, quando vai para a segurança? Não. Porque o que acontece? Hoje nós percebemos como cidadãos, muitas das vezes, Sim. Uma certa aversão à polícia militar. Talvez não seria a hora da aproximação da polícia militar juntamente com as escolas, com os professores mesmo, para poder auxiliar através de uma atividade, unir a população que está totalmente dividida? Eu acho que perfeitamente. Eu acho que sim. Acho que mas também tem uma coisa na questão da polícia militar. O Brasil tem questões que são questões de fato, de problemas dentro dessas corporações, que são questões graves, assim, de mau funcionamento e também a nossa polícia está defasada, né? Exato. Equipamento, de viatura, tudo. rádio. Mas eu vejo assim a questão da reclamação da polícia muito como eu vejo, por exemplo, a reclamação dos professores. Quando as coisas estão indo mal, tu reclamas de tudo. As pessoas ficam com uma animosidade enorme, não é? E os professores muitas vezes recebem aula crianças que já vêm de um conflito lá dentro de casa enorme, e elas chegam ali, e qual é o padrão que elas veem no Brasil? É todo mundo se xingando, é todo mundo se desrespeitando, então elas levam isso para ali. Tem esse ponto que eu acho, então, que a questão da segurança eu vejo muito séria em vários pontos, assim. Um é que eu acho que tem uma questão que é nacional, que é o papel que que o crime organizado está assumindo no Brasil. Isso não é uma questão que a Câmara Distrital vai resolver. Não, isso não. Isso daí vai ter que ter uma ação de inteligência do governo federal, Exato, não é? Verdade. Isso daí sim. Agora, eu acho que tem, por outro lado, tem uma situação assim social em que as pessoas estão com muita tensão, muito revoltadas com tudo isso que o Brasil perdeu de posição, as vidas delas comprometidas, e elas descarregam. Então, a polícia é um dos que elas mais descarregam em cima também. E é ineficiente? Sem dúvida é ineficiente. E é ineficiente por várias razões, dentre elas isso que tu chamas a atenção. Elas não estão qualificadas, a nossa polícia não é qualificada. Ela não tem os cursos necessários, ela não tem a formação, ela não tem o equipamento, e isso é feito tudo na base do porrete, é tudo na base do porrete. Quando, na verdade, tinha que atuar no sentido de criar um sistema que seja um sistema de atuação em que tu impões autoridade que eles não... E pelo que eles não têm mais, que eles estão perdendo, porque as pessoas reconhecem em ti eficiência, conhecem em ti competência e conhecem em ti uma atuação de um agente público que não está usando aquele cargo dele ali para infligir mais mal na população ainda. Talvez essa falta, às vezes, do porrete da polícia militar, talvez seja também a frouxidão dos nossos governantes em relação às leis para serem mais severas com quem pratica o crime?
Sem dúvida também, sem dúvida. O Brasil tem uma legislação que às vezes é uma legislação para inglês ver. Tu fazes a lei, não pode nada, não pode fazer isso, não pode. E quando tu vês, as pessoas estão se matando. Eu digo, o Brasil tem pena de morte há muito tempo, porque as pessoas aqui todas aceitam a atuação que seja lá, já que a lei não me deixa fazer nada, vai lá, mata um, mata o outro e resolve isso daí. Então, eu acho que nós temos que reconhecer o seguinte, nós temos leis ineficientes. Verdade. Ineficientes para enfrentar isso daí. Então, nós temos que tentar trazer essas soluções para dentro do Estado. O Estado, eu acho que tem que ser mais rigoroso, concordo com todo mundo nesse ponto. Eu acho que sim. Acho que não, o Estado prende mal, e não resolve aquilo ali. Eu acho que o Estado prende muito mal aqui. E assim, para falar nisso, no sentido da penalização da população. Não é assim, não vais, porque senão tu vais... Não, eles deixam... eu acho um descalabro, na verdade, hoje em dia. Assim. Claro. Mas eu concordo contigo muito, isso que tu estás dizendo aqui, né? A nossa legislação é muito ineficiente com relação a isso. Nós sabemos aqui, quando o Estação Entrevista promovendo aqui hoje o encontro, o debate aqui com a candidata a deputada distrital Emília Stenzio, no caso pelo Partido Verde. Isso, Então, estamos batendo um papo aqui em relação a Brasília. Quando eu cito essa questão tanto da segurança pública, é sempre pensando tanto no distrital, federal, Senado e governo. Exato. Ambos, exato. Se eleita, vai ter que fazer várias... um pacto por Brasília. Exatamente, né? Então, é nesse sentido que nós estamos aqui para fazer um debate... Mas tu sabes uma coisa, Carlos, foi bom tu teres falado ali. Eu acho que Brasília teve sempre na nossa cultura esse papel de ser uma cidade que levou as coisas para adiante, não é? E eu acho que nós temos... É um estado pequeno, o Distrito Federal é um estado pequeno. Quando eu falo Brasília, eu falo Distrito Federal, é evidente, não é? Então, eu acho que o Distrito Federal... ele tem que retomar essa posição de exemplo para a nação. Isso é uma responsabilidade que uma capital tem. Ela é aquele lugar em que todo mundo é referenciado. Aqui é o Brasil. Aqui tá sendo dirigido o Brasil. Então, nós temos que mostrar aí soluções de segurança, de habitação, de planejamento urbano, que as pessoas olhem como olhavam lá na década de 60. Olha, Brasília, lá as coisas estão se solucionando. Hoje em dia as pessoas olham para nós para dizer, Brasília é só político corrupto. Não, Brasília não é isso. Nós somos muito mais que isso daí. Nós somos muito mais que essa corrupção. Nós somos esse povo que se juntou aqui para construir uma ideia nova de país. E nós temos que retomar isso daí. E mostrar para todo o Brasil que Brasília é capaz de pensar. O nosso povo é criativo, porque nós temos pessoas aqui de tudo quanto é canto se juntando e uma aprendendo com a outra, um estado aprendendo com o outro. Então, é a nossa chance, eu acho, agora, nesses anos que estão por aí, que o Brasil está todo achando que nada tem solução, de Brasília assumir esse papel. Vamos resolver para nós, e não só para nós. Vamos resolver para dar o exemplo para o Brasil. Exatamente, até porque a renovação se faz necessária. Exato, né? Exatamente. Olha só, gostaria de falar agora contigo a respeito do teu projeto, um dos seus projetos, no caso, é a promoção da inclusão e a diversidade, bases Sim. da democracia, que se legitima e desenvolve ao ampliar a participação, a expressão de modos de vida. Exato, Bom, isso é uma coisa, assim, também que eu me dou conta, assim, que eu vim do Rio Grande do Sul, de um estado que tem gente de tudo quanto é canto lá, assim. Tu tens muito tipo de pessoa diferente lá. Tem uma coisa parecida com aqui. Às vezes as pessoas acham que nós somos lá todos a mesma coisa, mas não é assim. Tu tens gaúcho da campanha, que é aquele gaúcho que parece um espanhol. Tu tens os italianos, os alemães, os poloneses, tu tens de tudo ali. E
eu penso assim, que... agora me perdi. O que nós estávamos... Estávamos falando do seu projeto, da diversidade. Da diversidade. Por que eu citei o Rio Grande do Sul? Agora retomei. Pelo seguinte, Carlos Roberto, eu acho que aqui no Distrito Federal nós tendemos muitas vezes a tentar apagar a diferença. E eu acho isso muito ruim para a democracia. Eu acho que aqui está num ponto, assim, do ponto de vista político. Se tu és PT, eu não converso mais contigo. Se tu és Bolsonaro, eu vou te queimar em praça pública. Se tu és Alckmin, tu és um burguês reacionário. E ninguém se conversa. Bom, não existe país no mundo onde a democracia vai adiante se tu não aceitares o primeiro ponto. Que o outro político que está ali do outro lado, ou o teu amigo que pensa diferente, que tu tens que aceitar aquele modo dele de pensar, não com indulgência. Tu tens que olhar e dizer que razões ele tem para estar pensando aquilo. Não é? Se tu chegas e tu me dizes que tu vais votar num candidato que não é o meu, eu tenho que te ouvir e pensar. Isso é a base para mim. E eu acho que tu vais me trazer coisas que talvez dentro do meu modo de pensar, eu não tinha... dentro do meu esquema de pensamento, isso daí não tem. Então, eu acho, do ponto de vista da política, isso se expressa. Mas tem um outro lado, que é no modo de vida das pessoas. Eu acho que nós temos que aceitar diferentes formas de vida, Carlos Roberto. Tem pessoas que levam a vida de uma forma, outros de outra, e elas têm razão de levar. O nosso partido, por exemplo, ele sempre defendeu muito a inclusão de pessoas que não têm voz política. Por exemplo, não tem voz política, tradicionalmente, não é? Por exemplo, as pessoas que têm uma orientação sexual diferente, que são diferente da que tu esperas, não é? Nós temos hoje no Brasil uma grande briga em função da questão dos gays e lésbicas, tá? O meu partido defende muito a dignidade dessas pessoas, o direito que elas têm de levar a vida em várias esferas, que elas estão próximas da religião, do trabalho, e elas têm que ter o mesmo direito de levar aquela vida que eu, que sou casada com um homem, tenho. Tu entendes? Então, eu acho assim, às vezes, o Brasil discrimina as pessoas por uma orientação sexual, expulsa de toda a vida, e elas têm que fazer um gueto, porque elas não têm mais no trabalho, todo mundo debocha, porque o rapaz é gay, é mais efeminado, ou porque a moça, ela mora com uma outra mulher, e aí tem um preconceito muito grande. Isso, por exemplo, eu aprendi na Alemanha. Eu ia num lugar e, às vezes, tu encontravas um político importante. Uma vez nós encontramos um ministro das Relações Exteriores alemã, que era um sujeito super importante lá, com o marido dele. Eu vi famílias lá, de homens, educando crianças, e muito bem aquelas crianças. Eu sei que falar isso aqui, as pessoas se chocam, porque as pessoas acham, quando elas têm um filho que é gay, ou tem uma menina que tem uma orientação que ela é lésbica, que ela tem uma orientação que ela gosta de mulher, há um pavor nas famílias com relação àquilo, não é? E nesses países, tu vês assim, eles não estão nem aí para isso daí. Eles querem saber, essa menina, como é que ela é? Ela é uma pessoa honesta? Ela é uma pessoa capaz? Ela tem valores que eu tenho sobre o que é justo para os outros, o que deve ser? Está de bom tamanho. Então, nem essa questão hoje em dia de dizer essas pessoas não podem procriar, nem isso não tem. Eu tenho várias alunas e vários alunos que casaram e que estão lá adotando crianças e levando.
Então, essa pauta, eu sei que é uma pauta explosiva. Aqui, principalmente, aonde nós temos um pensamento, a igreja ainda não é muito flexível com relação a isso, não é? Mas eu sou francamente a favor a dizer para as pessoas, quando tu tiveres um filho ou uma filha, que elas têm uma outra orientação, dá direito a ela ser assim. Dá direito àquela pessoa. Não coloca problemas na cabeça daquela pessoa que só vão dificultar a vida dela. Torna aquela pessoa uma pessoa integrada, que está vivendo a vida e que está sabendo que ela pode chegar numa casa e ela ter a mesma respeito e expressão de um outro. Com isso, eu digo com relação aos gays e às lésbicas, eu digo com relação, por exemplo, aos afrodescendentes. Tu tens, muitas vezes, uma situação em que uma pessoa, porque ela é negra, as pessoas são hostis com relação a ela, porque não se reconhecem nela. Bom, eu olho para uma pessoa, para um afrodescendente, eu vejo uma outra pessoa que me traz curiosidade. Eu sei que tem uma outra cultura, uma outra coisa por trás, mas eu não vou olhar aquela pessoa e dizer, é diferente de mim? Não gostei, não quero mais saber. Não deve ser bom. Eu é que sei a verdade. Então, é sempre tentando acabar com a diferença. Olha que eu sou a última pessoa, eu acho que dá para dizer assim, que eu só quero que o mundo seja como eu sou. Não, eu quero que as pessoas sejam como elas são. Porque eu vou descobrir possibilidade justamente naquelas pessoas que são diferentes de mim. Se tu chegas aqui, Carlos, e nós vamos conversar, eu e tu somos gaúchos, eu e tu nascemos em Osório, eu e tu temos tudo parecido, um de nós dois está sobrando. Agora, se tu chegas assim, a senhora nasceu em 55 no Rio Grande do Sul, olha que diferença, eu nasci aqui. Não é interessante isso? Verdade. É a diferença, eu acho que leva a vida para adiante. Agora, a questão da ideologia aplicada, nesse sentido que nós estamos conversando a respeito, é preciso deixar claro uma situação. O artigo 5º da nossa Constituição diz que Sim. todos somos iguais. Sim. Eu acho que o direito e o respeito das pessoas temos que ter sempre, por quem Sim. quer que seja, independente Sim. de credo, cor, raça. Essa ideologia que tem sido aplicada ultimamente, no caso que a única preocupação por exemplo, comportamento absurdos de parlamentares que são da bandeira LGBT, que muitos do movimento Sim. não concordam com a atitude. Concordo contigo. A hostilidade, o enfrentamento, divergências de opiniões em relação a material didático. Também tem. É apenas essa questão. Também tem. Não, concordo contigo. Nós brasileiros em si, praticamente, é claro que nós respeitamos todas as pessoas. Sim. Eu tenho minha convicção, meu Sim. respeito pela comunidade. Sim. Agora, é óbvio que muitos brasileiros, e muitos também, eu acredito, do movimento LGBT, não concordam com comportamentos e com talvez certeza. aí a emboscada para ensinar as nossas crianças algum assunto que não é de extrema relevância mesmo. Nesse sentido, sim. Entende? Não, eu acho que, Carlos, eu acho que as pessoas me falavam assim, tem abusos nessas cartilhas. Eu dizia, não é possível assim. Mas outro dia eu vi uns vídeos na internet de uma professora ensinando, nem sei se aquilo é verdade, ensinando educação sexual, e eu achei aquilo que a mulher estava completamente equivocada, ela não tem noção do que é. Eu acho que aqui no Brasil, sempre que vai se implantar alguma coisa, se vai para um outro extremo, se vai para uma coisa assim de... Às vezes acontece isso. Acho que quando tu te referes do comportamento, acho que tu estás pensando naquela situação do Jean Willis cuspindo no... Acho que foi no Bolsonaro, não foi? O Jean Willis, por exemplo, em relação ao comportamento dele... É muito lamentável aquilo ali. Não muito somente lamentável. o cuspe no Bolsonaro, mas as falas dele são tão quanto agressivas. Muito agressivas. Ao povo brasileiro. Muito agressivas. Analfabeto político. Ou seja, são ofensas ao povo brasileiro que é tão sofrido. No caso. Exatamente. Eu acho assim, Carlos, isso que tu falaste do Jean Willis, eu acho que tem uma coisa importante aí. Eu acho que nós estamos num ponto no Brasil que se tu não começares
a ouvir o que o outro tem para dizer, o nosso país vai se esfacelar. Se tu não reconheceres, se o João Miles achar que todo mundo, ele só vai vir ensinar para as pessoas porque ele está certo, aí não tem saída. Aí não tem saída. Ele vai ter que... ouvir. Nós temos que começar a aprender a ver que se tu tens uma coisa, aquilo que eu disse no início, se tu, Carlos, pensa diferente com relação ao LGBT que eu trouxe, tu agora trouxesses uma questão que eu não enfoco, e tu tens razão. Então, sempre é bom vir um contraponto a isso. E eu concordo contigo, acho que essa bandeira é levada muitas vezes de uma forma quase carnavalesca, assim, não, como se fosse uma... E eu acho que muitas pessoas desse espectro não gostam mesmo desse tipo de atuação. Mas aqui a intenção é unir o povo brasileiro. Eu lembro que Exato. O governo militar teve várias propagandas na televisão, tá? Para quem quiser pesquisar no Google. Esse é o país que vai para frente. Ou seja, naquela época já existia homossexuais, já existiam as lésbicas, no caso, o negro, o índio, mas todos unidos pelo Brasil. Nesse sentido, sim. Né? Mas então, sabe o que tem uma diferença com relação a isso? Que eu concordo contigo. Assim, eu acho que o Brasil já teve vários momentos em que as pessoas se uniram. E não foi só aí, nesse período, quando... Me lembro da década de 70, quando teve aquele boom do Brasil, que estava crescendo, nós ganhando a Copa, todo mundo ficou feliz. Mas na época do Juscelino teve muito isso, na época do Getúlio teve muito isso. Então, eu acho que nós temos que nos unir, mas eu acho que tem uma condição para unir: respeito. Exatamente. A diferença. Exato. Respeito. Emília, nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. Tá ótimo. No caso, quero te agradecer por ter vindo aqui, conversado. Aprendi muito contigo agora. Que muito bom, obrigado. Eu também. Ótimo. Muito obrigado mesmo. Ótimo, fico feliz. Espero que os nossos ouvintes e as pessoas que assistam também tenham se acordado para algumas questões que eu trouxe. Assim. Muito importante. Eu gostaria que você falasse com o público que está te vendo ali do outro lado e fale o seu nome e o seu número. Tá. Então, pessoal, como eu falei, como vocês viram, essas são as questões que eu penso, que eu quero levar para a Câmara Distrital. Essas são as ideias que eu tenho sobre Brasília e as possibilidades que eu vejo aqui. Eu acho que é muito necessário, é óbvio que tudo que eu disser, vocês vão dizer, ela quer se eleger. Eu quero me eleger, evidente. E por que eu quero me eleger? Eu quero me eleger porque eu acho que eu tenho um projeto que vai ser bom para essa cidade. Acho que eu tenho uma competência que eu acho que ela pode ajudar a resolver problemas. E, por essa razão, eu entrei num partido que acolheu as minhas ideias e que está me dando a oportunidade de vir aqui falar com vocês, que é o Partido Verde. E eu, então, convido vocês a entrarem no meu site, pessoal, que é www.emilistenzel.com.br, tá? Mais Brasília, mais Brasil, que é o meu lema, e o meu número é 43111, se vocês quiserem gravar, se algum de vocês quiserem olhar lá e ver, se acharem que as minhas ideias são boas, ficarei feliz se vocês votarem em mim. Se vocês acharem que não, que vocês querem, tem outra posição, eu vou respeitar também, porque isso é a base. Exato. Respeitar a liberdade de vocês de escolherem quem vocês acham melhor. Mas pensem no que eu disse, nessa questão da tolerância com relação e de uma possibilidade de Brasília retomar esse papel que ela teve no Brasil. Vamos dar o exemplo para as pessoas que aqui, como disse o Carlos, nós podemos nos unir para fazer as coisas andar e fazer o Brasil ter admiração por nós de novo. E não jogarem pedra em cima de nós, tá? Meu número é 43111, porque nós temos sempre que repetir o número, não é? Isso, exatamente. Tá? E eu agradeço muito ao Carlos e ao Yelton de terem aberto esse espaço aqui. E mais, eu acho que vocês têm que dar muito apoio à Rádio 26, porque ela está bombando por aí, está todo mundo no plano falando da Rádio 26, e esse é um dos modos de Ceilândia
construir uma posição para chegar lá no Buriti e dizer, nós queremos vocês vão tomando consciência em programas como o do Carlos e numa TV como a do Ielto, no programa da Cátia. É por aí que Ceilândia vai fazendo e não tem que ficar esperando dar na Globo. Vocês mesmos vão levar isso daí adiante com essas iniciativas. Eu quero agradecer a Emília Stenzio, eu gostaria de agradecer a Kátia Vasconcelos, a Clarice Guilas, abraço Carlos. Clarice Guilas diz também, mulheres na política. Muito obrigado a todos vocês, até semana que vem com mais Estação Entrevista. Recebemos aqui em nossos estúdios da TV Estação 26, Emília Stenzio, né? Acesse o site dela, www.emiliastenzio.com.br. Muito obrigado, até semana que vem. Fiquem com Deus, bom final de semana a todos vocês. Bom final de semana.